Então, olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje, então, do professor Djalma, de Teoria Política, do doutorado em Ciências Sociais, a parte que me coube é ser debatedora da teoria de Thomas Hobbes. No dia 23/4, então, a nossa colega Giovana Duarte já fez toda uma explicação pormenorizada da teoria de Hobbes e sobre o Leviatã também. E o que eu vou fazer hoje, então, é uma questão mais generalizada, assim, debater de forma mais generalizada a teoria de Thomas Hobbes e também tendo por enfoque a questão do Leviatã, tá? Então, a colega Giovana fez mais pormenorizada e eu vou fazer uma coisa mais generalizada como um debatedor. Bom, o que a gente tem que levar em consideração, então? A gente já tinha visto na aula de Maquiavel que a concepção de Estado moderno vai nascer com Maquiavel, né? Ao contrário da maioria dos republicanos pré-modernos. O que ele vai ter por enfoque? Ele vai ter por enfoque a virtude, né? Sendo a lei cívica de suma importância para a organização da política. E a gente tem que lembrar também que para Maquiavel existe uma separação clara, muito clara, entre política e moral, tá? Bom, depois então de Maquiavel a gente tem algumas outras teorias, mas a teoria que a gente vai focar agora é a teoria do contrato social, dos contratualistas. Então, como contratualistas a gente tem o Hobbes, o Locke, o Rousseau, e na aula de hoje então a gente vai focar no Hobbes, tá? Bom, o que a gente tem que saber então? Que por mais que a teoria do contrato social ela tenha surgido entre os séculos 17 e 18, para cada um dos teóricos que a gente falou, Hobbes, Locke, Rousseau, vai ser feita uma abordagem diferenciada da questão do contrato social, né? Essa passagem, então, do estado de natureza para o estado civil, que é uma coisa importante, ela vai ter uma ideia diferente em cada um dos teóricos, tá? Thomas Hobbes, então, vamos entrar em Thomas Hobbes. Ele foi filósofo, foi teórico, foi político e matemático, inglês, considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista, como a gente está vendo. Hobbes, então, foi muito próximo da família real e ele defendeu até o fim da sua vida as ideias absolutistas. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente fala em Hobbes, ideias absolutistas, é isso que ele preconiza, tá? E a sua principal obra, então, foi o Leviatã, tá? Que é o que a gente vai detalhar, então, nessa videoaula. Hobbes nasceu na Inglaterra no dia 5 de abril de 1588 e era de família pobre, e um tio dele pagou os seus estudos. Aos 14 anos de idade, ele ingressou na Universidade de Oxford e em 1629 ele vai escrever uma obra chamada A Guerra do Peloponeso. E nessa obra já se consegue ver em Hobbes, perceber uma aversão à democracia, porque ele sempre achou o quê? Que um rei é sempre mais capaz que uma república. Então ele sempre acreditou no governo de um rei, certo? Ele foi secretário de Francis Bacon, ele fez amizade com Galileu e Descartes, ele foi defensor do rei Carlos I, né? Mas a gente tem que levar em consideração que na época em que ele estava ali fazendo as suas teorias, né, o pensamento liberal era crescente em favor do parlamento. Então, ele teve que se refugiar por essa defesa da questão monárquica, de defender o rei, e vinha então se expandindo a questão do pensamento liberal e do parlamento. Ele teve que se refugiar em Paris, onde então ele continuou a fazer a defesa do rei, mas agora em exílio. Em Paris, então, Thomas Hobbes vai publicar um livro em 1642 sobre o cidadão. Essa obra ela foi considerada como embasada por princípios ateístas. E no exílio ele é chamado para ser um preceptor. O que seria um preceptor? Seria uma espécie de professor particular do filho do Carlos I, que é o Carlos II. Essa ligação com os nobres é bem importante para o Hobbes, porque vai ser essencial para a formação dele, para a formação da sua base teórica política, né? Uma vez que possibilitou que ele aprofundasse seus estudos,
principalmente viajasse pelo continente europeu, obtendo mais conhecimento. É importante essa ligação com os nobres. Bom, então a gente pode dizer que Thomas Hobbes ele foi materialista e empirista, dando valor apenas àquilo que pode ser provado pela experiência. Então, aquilo que não pode ser comprovado pela experiência, para ele não tem valor. Ele vai afirmar que entre o homem e o animal há apenas uma diferença de grau e não de essência, uma coisa simplesmente de grau, certo? E ele vai defender, então, piamente a ciência, avaliando, mais uma vez aqui, que onde há ciência, né, há uma eliminação da fé. Então ele mostra-se mais uma vez ateísta. Então, gente, lembrando de Hobbes, a gente tem que lembrar que ele é materialista, empirista e ateísta. E também contratualista, certo? No livro do professor Djalma, né, de teoria política, a gente pode ver na página 137 uma citação que vai explicitar bem essas ideias de Hobbes sobre o homem e suas relações. Então vamos lá, abre aspas, citação. O homem para Hobbes, contrariando a tese de Aristóteles, então aqui ele se mostra contra aquilo que Aristóteles pregava, né? Não é um ser essencialmente político, feito para viver com os outros em sociedade politicamente estruturada. Para Hobbes, os homens são diferentes uns dos outros, são separados entre si pelo quê? Pelo egoísmo, pelo ódio, pela inveja. E aqui ele se aproxima das ideias de Maquiavel mesmo, né? De homem ser mal, de homem só querer poder, status, privilégios. Então, assim, o Estado, ele não é natural entre os homens. Por isso é urgente que se construa um Estado artificial, com a finalidade de organizar, preservar e proteger o homem do próprio homem. O que seria esse Estado artificial? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente também, tá? Aí a frase também que mais é preconizada por Hobbes é a ideia de que o homem é lobo do homem. O que isso quer dizer? Né? Que o homem é um animal que ameaça a sua própria espécie, ou seja, o homem apresenta uma capacidade destruidora do próprio homem, do próprio ser humano. Então, nessa associação, né, ele diz que o homem ele se associa apenas por questões de interesse, né? E que ele é realmente mal por natureza. Isso que a gente tem que levar em consideração. Essas ideias, então, de que o homem é mal, de que o homem é mal por natureza, e que lá no estado natural, onde a gente ainda não tem um estado propriamente dito, digamos assim, um estado enquanto instituição, né? Ela vai se aprofundar, essas ideias vão se aprofundar na obra O Leviatã, onde o Thomas Hobbes vai escrever essa obra em 1651, quando ele vai se encontrar no exílio ainda na França, e ele vai escrever e vai publicar esse seu livro, Leviatã, onde ele vai apoiar piamente a teoria contratualista e justnaturalista, e defende a monarquia, que a gente já havia falado antes, como regime político capaz de combater o estado de natureza humano, tá? O livro O Leviatã, então, ele se divide basicamente em duas partes que nós podemos dizer. Na primeira parte, então, o Hobbes vai explicar tudo aquilo que se refere ao homem no seu estado de natureza, que nada mais é do que o homem no estado estritamente de selvageria, né? E na segunda parte do livro, então, ele vai explicar como é que se constitui esse estado artificial, como é que se faria esse pacto social e se transformaria essa selvageria, então, em uma sociedade, né, com regras, com um soberano. Bom, o que é esse estado de natureza que tanto Hobbes fala, né? Significa que o homem no estado de natureza, ele é muito selvagem, ele vai guiar-se pelos seus apetites, pelos seus desejos, pelas suas paixões, e ele não tem limite nenhum. Ele vive como um animal, digamos assim. Ele compete constantemente pela riqueza, pela honra, pelo poder, a qualquer custo, tá? Essa competição, então, leva à luta de todos contra todos. O que significa isso, né? Significa que as pessoas, os indivíduos, eles almejam alguma coisa e eles vão fazer o quê? Guerra para conseguir, tá?
O caminho seguido, então, pelo competidor para realizar os seus desejos leva ao quê? A matar, a suplantar o outro, porque é um estado de completa selvageria, não tem ordem, não tem leis, então é como se o mais forte levasse aquilo que ele quisesse, tá? E o homem, nesse momento, então, que vive no estado completo de selvageria, ele tem um medo, que é o medo do quê? Morrer de morte violenta, porque a qualquer momento eu posso ser assassinada, já que não tem nada que guie esses apetites, essas emoções dos meus pares, tá? E nem as minhas também, eu também posso ser uma pessoa altamente violenta. Assim, então, o desejo incessante por bens traz muitas revoltas e perturbações. Todos os seres humanos buscam incessantemente realizar os seus desejos, que são ilimitados. Tais desejos só são contidos quando há o quê? O medo da morte violenta que eu falei para vocês antes. Apenas isso que vai conseguir frear um pouquinho os desejos insaciáveis dos homens. Fora isso, o meu medo de morte violenta, o homem é movido o tempo todo por seus apetites, uma vez que todos os homens são vaidosos por natureza, lá como dizia também Maquiavel, lembram? Então essa característica gera então discórdia, competição, glória se eu conseguir ganhar alguma coisa. Bom, o que está em jogo nessa parte, né? O que existe na verdade então é uma luta entre todas as pessoas através dos seus desejos, os apetites, atrações ao mesmo tempo, e que o homem, então, ele possui também, ao mesmo tempo que ele possui esses apetites, esses desejos, ele também possui medo e temor. Então, a gente fica aqui entre uma dualidade, né, entre apetites e medos e aversões. Nesse estado de selvageria é isso que a gente tem. Apetites, desejos, as pessoas querem muito, mas elas também têm algum tipo de medo, né, uma vez que elas podem morrer com isso. Então, há coisas ou pessoas que eu desejo, que eu quero, mas eu tenho medo. Medo de que não vou conseguir o que quero, assim como eu tenho medo do fracasso. Nesse sentido, há um doloroso processo em negociar os nossos desejos e apetites com os nossos medos e aversões. Então, como eu falei, a gente fica nessa dualidade, né? Desejos e apetites versus medo e aversões. A competição, então, que é constante nesse estado de selvageria, vai levar os homens a se atacarem mutuamente, a fazer guerra o tempo todo, em busca de lucro, em busca de glória, em busca de reputação, de poder, de status. Mais uma vez aqui a gente lembra Maquiavel, né? Inicialmente tem uma condição comum, os homens vivem em um estado de total liberdade e violência. Então, tem total liberdade? Tem, só que também eles não têm total violência também. É isso que a gente tem que levar em consideração no estado de natureza, de selvageria. Então, o homem é lobo do homem, como a gente já havia falado, ou seja, o homem é o seu próprio inimigo. E isso torna a vida social extremamente frágil, pois sempre haverá atrito, sempre haverá guerra, sempre haverá conflitos, e o homem nunca vai viver num estado de paz, digamos assim, nesse estado de natureza, tá? Robbins, ele vai destacar também que nesse estado de natureza, por o homem viver num estado extremamente de selvageria, a competição vai impulsionar os homens a se atacarem para lograr algum benefício. A desconfiança garante-lhes a segurança e a glória. A reputação primeira leva os homens a utilizarem a violência para se apossar do pessoal, da esposa, dos filhos e do gado de outros homens. Então é questão de que eu posso me apossar do que eu quiser se eu conseguir sobreviver, né? Nesse tempo não pode haver faculdade inventiva, pois seus resultados são incertos, porque no momento que está todo mundo lutando contra todo mundo e com medo, essas faculdades inventivas, criativas, de outros tipos de conhecimento não vão ocorrer, certo? Consequentemente, não é possível cultivar a terra, não é possível navegar, não há construções cômodas para as pessoas morarem, não há máquinas para remover grandes pesos, o conhecimento não se desenvolve sobre a face da terra, o tempo não é contado, não há artes, porque as pessoas estão preocupadas em lutar, em se degladiar, não há cartas nem sociedade, e o que é pior, há um temor contínuo e ameaça de morte violenta a todo tempo, constantemente. Então a vida do homem é o quê? É uma vida solitária,
pobre, embrutecida e curta. Isso vocês vão conseguir visualizar no livro do Hobbes, no Leviatã, na página 95 e 96 da edição de 2009, que é a edição que eu utilizei para fazer essa apresentação desse livro aqui, então, certo? Bom, esse desejo de sair dessa miséria, né, desse estado de embrutecimento, dessa condição de guerra, de terror, de miséria, só é possível se reconhecer o outro como igual, fazendo para este tudo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? E para isso, então, é preciso que todas essas paixões e apetites ilimitados sejam freados, tá? Assim, nessa tentativa de amenizar os apetites humanos, é que se cria o quê? O Estado. Então, aqui a gente tem que fazer uma pausa para fazer uma reflexão. Vejam só. No estado de selvageria, então, há apetites e desejos incontroláveis, as pessoas se degladiam umas contra as outras, roubam as coisas dos outros, porque são movidas apenas por aquilo que elas querem, pelo desejo, né? E o homem é mau por natureza, então ele não se importa muito com o outro. Para que as pessoas deixem de viver nesse estado de miséria, nesse estado de guerra de todos contra todos, é preciso frear as paixões. Quem vai frear as paixões? O nascimento, então, do Estado. Como é que surge o Estado? Através de um pacto social que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então o que a gente tem que levar em consideração? Que no estado de natureza, antes de haver qualquer organização política, existe essa liberdade total, todo mundo faz o que quiser, mas a gente ainda tem bastante medo da morte violenta, porque as pessoas podem vir e podem me matar a qualquer momento, tá? Cada homem pode dispor totalmente de sua liberdade, mas se todos o fizerem, haverá aquilo que a gente já falou milhões de vezes, uma guerra de todos contra todos, porque eu faço o que eu bem entender, tá? Então, eis aí por que o surgimento do Estado, né? Por que o surgimento de uma instituição, de um soberano que vem organizar a sociedade, porque até então não tem uma sociedade organizada, a gente tem um monte de gente lutando, guerreando, mas não tem uma sociedade propriamente dita, digamos assim. Então, para que surge o Estado? Porque as pessoas estão procurando a paz, né? E querem segui-la. 2, elas querem se defender. Chega de guerra de todos contra todos. E 3, elas precisam construir esses pactos, né? Porque o cumprimento desses pactos faz com que se produza justiça, porque até então não tem justiça. Se eu fui roubada, se a minha família foi morta, ninguém tá nem aí pra mim, certo? Então, na citação também recheada do livro do professor que eu citei anteriormente, na página 139, vai explicar exatamente essa relação. Então, a liberdade para Hobbes, fora do Estado, é ilimitada, livre de qualquer princípio moral, humanitário ou ético. Portanto, do mesmo modo como pode vitimar pela sua liberdade, pode também ser vítima, que era aquilo que eu falava para vocês. Eu posso ser a pessoa que vitimiza, né, que faz as coisas erradas, mas eu também posso ser a vítima, certo? O indivíduo está amedrontado a toda hora, pois a qualquer instante ele pode perder o seu bem maior que a vida, então o medo da morte violenta. Existe para Hobbes essa cisão optativa entre a liberdade, que significa uma guerra geral, e a limitação dessa liberdade, né, que significaria então ter paz, segurança, justiça a partir da formação do Estado. Tá? Há para ele, portanto, um estado natural no qual a liberdade é a ausência de oposição, o homem livre é o que não é impedido de fazer a sua vontade, faz tudo o que ele bem entender, mas se a ânsia por liberdade está em cada ser humano, por que limitá-la na Constituição do Estado Civil? Então aqui a gente vai ver por que então constituir o Estado, se todo mundo pode fazer tudo o que quer. A gente já viu antes, então, que porque o homem, então, age de forma animalesca, né? De forma selvagem, é preciso então que essa liberdade ela seja limitada, de forma que a guerra de todos contra todos acabe. E aí então eu perco parte dessa minha liberdade, eu cedo ela, parte dessa minha liberdade para um soberano que vai me garantir pelo menos uma morte que não seja violenta, justiça, segurança, etc. Tá?
Então, entre a perda de um valor maior que a vida e a limitação da minha liberdade, o que eu vou preferir? Vou preferir que limite a minha liberdade ou que eu perca a vida? Que limite a minha liberdade, obviamente, né? Então, só existe liberdade, segundo Hobbes, dentro do Estado soberano, que era o que a gente estava falando. A liberdade limitada, mas dentro do Estado soberano. Ela acontece na estruturação do Estado como soberano, que vai frear as liberdades de cada um, tá? Isso vocês podem, então, encontrar no livro do professor Djalma, lá nas páginas 139 e 140. Então, por isso que vai, então, nascer o Estado, tá? Para frear essas liberdades, para organizar uma sociedade, para trazer justiça, segurança, paz, terminar com essa guerra de todos contra todos. O Estado nasce, então, de um contrato, tá? Esse contrato, né, é um contrato, é um pacto, digamos assim, onde os homens abdicam de parte da sua liberdade, como eu tinha falado antes, e a entregam para um soberano, com vista a ter segurança, né? Não morrer de morte violenta. O soberano ele pode ser o único homem ou um grupo de homens, mas a gente sabe que para Hobbes ele prefere que seja um único homem, um soberano só, tá? Então, porque ele acredita que o governo de um único homem é melhor, tá? Do que o governo de vários homens. O Estado ele só funciona porque ele é pautado em pactos. Assim, então, por meio do medo das punições advindas das leis do Estado, os homens têm que cumprir as leis, tá? Se as pessoas elas abrem mão dos seus apetites para poder ter uma vida previsível e não morrer a qualquer momento de morte violenta, o Estado, então, ele tem que fornecer o quê? Segurança para todos os cidadãos, de forma que o homem, né, seja capaz de viver em paz, em segurança e com justiça. Então, se o homem fosse... Aqui o Hobbes faz uma observação, né? Se o homem ele fosse capaz de viver em multidão e em paz, não necessitaria de um Estado. Se ele próprio, o homem, conseguisse segurar, né, ou conseguisse controlar os seus apetites e não fosse naturalmente mal, não precisaria de um Estado. Mas, como ele não consegue viver e todo mundo fica se matando todo o tempo, fica guerreando todo o tempo, é necessário sim um pacto que forme um Estado e esse Estado seja soberano e que formule leis para reger a vida social, porque senão as pessoas continuam fazendo aquilo que elas bem entendem e a sociedade não pode funcionar assim, tá? Então, qual é o principal objetivo do Estado, se a gente fosse perguntar agora para Hobbes? É fornecer segurança, fornecer justiça, fornecer proteção, criar leis e regras que regem a vida social e, em caso de descumprimento, obviamente, né, tem-se punições e sanções, tá? Para aqueles que não cumprirem essas regras. Então, Hobbes deixa bem claro que o Estado ele é o único legislador. O cargo ou os cargos legislativos, eles vão sempre existir. Mas os homens podem ser substituídos caso não respondam à sua função. Então, se os homens não conseguirem, de acordo com o cargo que eles estão, fazerem as suas funções determinadas, eles podem ser substituídos. O Estado, então, significa o quê? Um poder central e absoluto. E tem o dever de garantir segurança a todas as pessoas. Todas as pessoas compõem o pacto, né? E a vida em sociedade exige o quê? Renúncias. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu bem entendia, como eu fazia lá no estado de selvageria. De modo que cada um reconheça no outro um igual por natureza e tenha respeito por aquela outra pessoa. A instituição da sociedade do governo deve dar-se através da delegação de toda a força, como eu falei para vocês, a um só homem, que é o que o Hobbes prefere, né? O qual deverá reduzir todas as diversidades, vontades a uma só. E a partir daí a sociedade se chamará Estado. E esse Estado, para o Hobbes, ele é o Leviatã. Tá, mas o que é, afinal, né, essa palavra Leviatã? Só para a gente esclarecer um pouquinho mais. Então, daqui um pouquinho a gente vai ver que o Leviatã, ele vai fazer uma analogia, né, com um animal do mar, digamos assim, que controla tudo, e o Estado deveria ser exatamente isso, né, um grande, poderoso soberano que controla tudo, tá?
Então, Thomas Hobbes ele vai defender o mundo social a partir desse pacto de sobrevivência. Por que as pessoas fazem o pacto? Para conseguir sobreviver à guerra de todos contra todos, da morte violenta, tá? Para evitar essa destruição recíproca, os homens acordam em entregar sua liberdade a um soberano com poderes absolutos em troca de segurança, de justiça, de uma vida previsível, tá? Nesse caso, a competição ao limite e o medo de suas consequências, sobretudo a morte dolorosa, orienta a razão. E aí as pessoas, então, racionalmente vão escolher fazer esse pacto e precisam desse soberano, certo? Um contrato para constituir um Estado que refreia os lobos, que impeça o egoísmo e a destruição mútua. Para isso que é preciso o contrato e a formação do Estado e ter um soberano, então, que guie essas pessoas que não conseguem, então, frear os seus apetites. O soberano vai frear. Assim nasce o Leviatã, tá? Como a gente tinha falado antes um pouquinho. O que é o Leviatã, então, pessoal? No sentido real, o Leviatã é um monstro marinho descrito no Antigo Testamento, que tem como característica o seu tamanho e sua força imensas, assim, e a ideia de que ele protege as criaturas marinhas menores e mais frágeis. Então essa seria a ideia, comparando, né, o Leviatã do mar e o Leviatã do Thomas Hobbes. Então o Leviatã do Thomas Hobbes também seria uma criatura enorme, grandiosa, né, seria um monstro que é esse Estado soberano, que é esse soberano que vai controlar os apetites e as paixões das pessoas, tá? E vai cuidar dos mais frágeis, digamos assim. Vai proporcionar para as pessoas uma vida previsível, uma morte não violenta, justiça, etc. Tá? Então, o Estado para Hobbes, sob sua forma monárquica, né, seria um Leviatã. Mas lembrem-se que ele prefere a monarquia, né? Um só. Esse Leviatã que vai proteger os seres humanos, as criaturas frágeis, da própria maldade humana, porque o homem é naturalmente mau. Não se esquecendo, então, que o Leviatã deveria ser representado por um monarca suficientemente poderoso, capaz de coagir os indivíduos, tá? Sendo assim, o Estado é o quê? Ele é um monstro, tá? Comparado à figura do mar, ali do monstro marinho. Poderoso, que tem liberdade, que oferece segurança, que vai fundir a sociedade e o poder de maneira que um fosse totalmente dependente do outro. E nesse Estado, o governante tem poderes absolutos, decidindo o futuro de seus súditos. E afinal, então, o que seria esse contratualismo que tanto Hobbes vai falar? A gente já falou durante o vídeo, né? Mas vamos retomar um pouquinho. Os homens, então, firmariam esse acordo, apoiados à ideia de que sozinhos estariam expostos a toda forma de barbárie e de maldade, contando somente com as suas forças para defender-se de uma humanidade sem regras, na qual cada um poderia proceder frente ao outro da maneira que suas forças permitissem. Essa concepção, então, é fruto do conceito de liberdade. Então, a fim de romper com toda essa maldade, com toda essa selvageria, com toda essa guerra, os homens, então, firmam esse pacto e doam parte de sua liberdade ao soberano, para que o soberano controle a sociedade e as pessoas tenham a vida previsível, não morram de morte violenta, né? Não tenham suas coisas roubadas. Então, o soberano, o Leviatã, o Estado, ele precisa criar regras, ele precisa ele precisa ordenar a sociedade de forma que as pessoas mais fracas também sejam protegidas. Então, para a gente finalizar o vídeo aqui, né, e retomar algumas considerações de Hobbes para a gente fixar, tá? O que a gente tem que levar em consideração, então, quando a gente fala de Thomas Hobbes? Que o homem nasce mal, nasce num estado de natureza completamente selvagem, né? Uma guerra de todos contra todos, como a gente viu no vídeo antes. Não tem respeito, não há paz, há um excesso de liberdade, então cada um faz o que bem entende, como quiser. E aí a gente tem a questão de que vai sobreviver quem? Só o mais forte, né?
Ele pode ameaçar a própria vida, né? E uma hora ele pode ser vítima e outra hora esse homem pode ser o algoz, dependendo da situação. Então é um estado de incessante perversidade, de incessante falta de paz. A saída desse estado miserável, dessa instabilidade total, só vai ocorrer quando ocorrer o firmamento do pacto social, o contratualismo em si, né? Onde todos os homens, por medo dessa morte violenta, eles vão abdicar de parte de sua liberdade para um soberano, que é um estado com poderes absolutos, um leviatã, né? Que deve controlar a vida social com regras e sanções bem definidas, garantindo segurança aos indivíduos que agora não precisam mais temer a morte violenta proveniente de uma guerra de todos contra todos. Então, o Leviatã, o Estado, esse monstro com poderes absolutos, que para Hobbes deve ser o governo de um só homem, né? Ele tem o dever de proteger os indivíduos e os indivíduos têm o dever de quê? De obedecer, certo? Nasce daí, então, a sociedade propriamente dita, com um comportamento associativo e um comportamento racional, que até então, no estado de selvageria, não se tem nada disso. Pessoal, então, o vídeo da aula de hoje seria basicamente isso, né? A gente, então, estudou Hobbes e especificamente a obra O Leviatã. Como referências bibliográficas, então, a gente vai ter o Bobbio, que estudou Thomas Hobbes, o livro do professor Djalma, que Fundamentos da Teoria Política, que eu já indiquei no outro vídeo do Maquiavel, que é um livro de 2020. O próprio Leviatã, né? Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil, o meu livrinho de 2009. É um livro bastante grande, tem 500 páginas, mas tem que abstrair as ideias principais. E também a gente pode... também utilizei, né, no vídeo o Ribeiro, que escreveu Ao Leitor Sem Medo, de Hobbes escrevendo contra o seu tempo, de 1999. Eu agradeço, pessoal, aqui a presença de todos vocês, por estarem me ouvindo, a paciência de todos vocês por estarem me ouvindo, e eu espero que eu tenha, então, conseguido esclarecer alguns pontos ou resumido alguns pontos que a colega Giovana já havia, então, esclarecido na aula anterior. Tá? Muito obrigada a todos, até a próxima oportunidade.